Olá, meus caros, tudo bem? Aula de número 8 de Introdução Bíblica do curso básico intensivo em Teologia. E hoje nós vamos falar dos papiros bíblicos, das tabuetas, dos ostracos, das inscrições bíblicas. Bom, os senhores sabem, se não sabem, ficarão sabendo agora, que os primeiros escritos bíblicos foram escritos em tabuetas de argilas, ou pequenos cacos de cerâmicas, por assim dizer. Isso hoje é provado pela arqueologia bíblica porque foi encontrado diversos ostracos, que são pequenos materiais produzidos a partir da argila da cerâmica. Então eles faziam aquelas tábuas de cerâmica e nelas escreviam ainda úmidas e depois colocavam secar e guardavam em bibliotecas. Esse tipo de material era utilizado para contabilidade, para escrita importante, para cartórios da época, não é? Eram formulados contratos ali, e enfim, tudo nesse tipo de material. Depois nós temos o papiro. O papiro é uma planta que ela dá muito bem perto do Rio Nilo, no Egito e também na África, oriunda também da África. E esse tipo de planta, ela tem um caule comprido entre a raiz e a folha, permitindo que esse caule fosse cortado, colocado secar, e depois ele era desfiado. E as fibras que saíam desse caule, elas eram trançadas e coladas com uma espécie de cola, cola ou goma, fazendo com que virasse uma folha de papel. Na sequência, eram utilizadas para pinturas, desenhos e inscrições. É muito comum vocês acharem na internet os papiros aí do Egito. Se você digitar, você vai ver. São produzidos até os dias de hoje e utilizados para pôr em quadros e decorações, enfim. São por si próprios muito bonitos. Depois nós temos um terceiro tipo de elemento que era utilizado para fazer inscrições, que era então os couros de animais, né? Esses couros de animais, eles utilizavam um bezerro de certa forma bem novo, arrancavam o couro desse bezerro e esse couro do bezerro, ele era polido numa pedra até ele afinar bem. Depois que ele afinasse bem, ele era gastado numa superfície de rocha, então era feita a escrita, era secado ele, um processo de secagem desse couro e depois feita a escrita dele. E assim nós vamos observar diversos pergaminhos bíblicos que foram escritos com esse tipo de material. Agora, é bom observar que esse tipo de material de couro é um material muito caro por si próprio. Então, quem tinha esses materiais? Pessoas com muitas posses financeiras, reis, pessoas com muito dinheiro, porque o processo de produção desse material com couro é um processo muito longo, muito demorado. Então, o próprio papiro em si do Nilo também era um material caro. Então, para quem era mais pobre, o processo mais básico e mais simples era o processo da argila. Então, era muito comum ter muita peça de ostraco e de argila, porque era um processo mais fácil de fazer, não é? Então, agora, no Novo Testamento, nós temos um grupo de livros não canônicos que foi produzido, né, e foi descoberto entre os papiros que são chamados de Logia de Jesus, ou Dizeres de Jesus, né? Então, esses papiros foram produzidos com papiros bíblicos, com papiros do Rio Nilo, né? Foram produzidos e são trazido trazido esse conteúdo hoje à tona para nos esclarecer, né,
acerca dos escritos bíblicos, para nós termos uma origem, não é? E lá nos dizeres, eles refletem a experiência religiosa do século I e do século II. Não é? Então, voltando à questão dos ostráculos, né, era muito mais comum na vida das pessoas pobres na antiguidade. Então, há uma cópia dos evangélicos também registrados em 20 peças de ostráculos, né, que é comum ser chamado na teologia de Bíblia do pobre. Então, essas peças de cerâmicas, elas permaneceram negligenciadas pelos estudiosos durante muito tempo, mas acabaram lançando luz ao texto bíblico, né? Existem muitas amostras desses humildes registros da história em uma obra de 1624, intitulada Greg Ostraca, Ostracos Gregos, do autor Allen. E ele vai falar dessa distribuição, da grande variedade das inscrições antigas que atestam a veracidade e a existência dos textos bíblicos na época, mas também da importância deles. Então, eram abundantes em gravações esses ostracos, porque eles apareciam em paredes, em pilares, em monumentos, e preservam as testemunhas, ou preservam-se como testemunhas dos textos bíblicos do Novo Testamento. Agora, existe os lecionários também, que é um tipo de testemunha que vai avalizar essas inscrições, não é? Testemunha do Novo Testamento, e ela tem sido subvalorizadas, que são os livros usados no culto da igreja. Esses livros usados no culto da igreja continham textos selecionados para leituras e eles eram tirados da própria Bíblia da época, né? Esses lecionários serviam de manuais, sendo usados nos cultos ao longo do ano. Então, ou seja, maior parte desses manuais teria surgido entre os séculos VII e XII. Então, hoje nós temos provas bíblicas desses manuais, desses lecionários, lá do século VII ao século XII. Então, também eram escritos, na sua maioria, em folhas de papiro, ou às vezes em pele de animais, certo? Então, gente, essa é uma ideia, para a gente ter uma ideia do tipo dos textos bíblicos. Então, esses textos foram coletados, foram analisados e reorganizados nos concílios para nós termos a Bíblia que nós temos hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós nos encontramos na aula de número 9 na sequência. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.